Olá, muito bom dia, um feliz sábado para você que está nos acompanhando mais uma vez, nesta manhã de sábado tão especial, sábado porque eu sei que você está aí do outro lado nos assistindo. E nós iremos neste momento dar início ao nosso louvor, e desde já deixando você pré-avisado de que você pode estar mandando, interagindo conosco, mandando o seu pedido de oração, pedindo oração, que no momento da oração intercessora, o nosso irmão que estiver aqui à frente irá orar por você, ok? E dando continuidade a este momento de louvor, nós iremos, lógico, iniciar com uma oração. Que você possa aí, deste momento que está nos acompanhando, fechar os seus olhos e orarmos junto com o nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui nesta manhã de sábado, que é muito especial para cada um dos teus filhos. Apesar de não podermos estar reunidos em grande número, mas nós estamos reunidos em Tua presença. Não importa o lugar em que nos encontramos, mas neste momento nós te pedimos uma bênção especial sobre cada pessoa que está nos acompanhando neste momento. Que Teu Santo Espírito ilumine a vida de cada um e que nos use aqui também para o Teu serviço. Em nome de Jesus, nós te oramos. O louvor que nós iremos cantar é um louvor muito conhecido. Ela está na coletânea de Adoradores 1, que é Não Há o que Temer. Quando os filhos de Deus se entregam nas mãos dele, não existe nada, não existe barreiras, não há nada que impeça de adorar a esse Deus tão maravilhoso que tem se entregado por nós. Sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Estrela da manhã, eu morri na cruz, trouxe salvação, conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Olha o que esse Deus diz para mim e para você. Sou
Nós iremos... Essa canção é muito bela. Que nós, enquanto estivermos nesse mundo, nós queremos estar lado a lado, andando com Cristo Jesus, lado a lado do nosso inário adventista. E não esquecendo, só lembrando que você já pode ir mandando o seu pedido de oração, que logo mais nós estaremos orando por você. Do nosso coração. A próxima canção que nós vamos cantar, ela diz que além do rio existe um lugar preparado para mim e para você. Além de todas as circunstâncias, além de todos os problemas, Deus está preparando o lugar para mim e para você. A gota
ser comparada. Tem beleza incapaz de ser comparada. Pois lá que a glória do Senhor presente vai estar. Pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol do poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Bom dia, querido, tudo bem? E aí, tá com saudades da igreja? Pois é, todos nós estamos. Mas que bom que você está nos acompanhando nessa manhã, neste início da Escola Sabatina. E nós queremos orar. E ali onde você está, quero convidar para você curvar sua fronte, fechar seus olhos, para nós orarmos. Oramos então? Oramos. Pai nosso que está nos céus, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por este santo sábado na sua presença. Embora estamos em casa e participando deste culto na nossa casa, queremos convidar, queremos pedir a presença do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo por nós. Embora nesta crise, onde muitas pessoas estão indo a óbito por causa da doença, pessoas estão perdendo seus seres queridos, infelizmente. Enquanto estejamos neste mundo, ainda vamos sofrer. Mas nós, os que acreditamos no Senhor, os que temos a grande esperança, ainda confiamos de que tudo pode ficar um pouco melhor. Até quando Cristo voltar, não teremos a verdadeira paz, mas temos esperança para seguir vivendo neste mundo. Acompanha-nos, por favor, nesta manhã. Entregamos a nossa vida e a vida da nossa família nas suas mãos. Em nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos nós e continua participando conosco nesta manhã. E nesse momento nós vamos convidar a irmã Margarete, porque ela vai fazer o repasso do informativo, tá bom? Seja bem-vindo. Bom dia, você que está aí do outro lado da tela. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco para que possamos ficar sempre bem. E o informativo de hoje, ele vem falando de uma decisão má. Ela conta a história de algumas pessoas em uma prisão que aceitaram a mensagem de salvação. Após 7 meses de cultos semanais, então 7 desses prisioneiros de uma prisão ali na Polônia tomaram a decisão de ser batizados. Mas como batizá-los? Foi aí que o pastor Mário, que estava estudando com ele, teve a ideia de levá-los até um acampamento de jovem que estava sendo realizado ali numa cidade bem próxima. E então precisava da liberação do diretor daquele presídio. E eles conseguiram, pela graça de Deus, e eles combinaram de ir até aquele lugar.
E um dos prisioneiros, chamado Júric, também tomou a decisão de ser batizado. E eles combinaram que em um determinado lugar eles se juntariam e iriam até o acampamento. Mas no horário marcado, Júric não apareceu ali naquele lugar como combinado. E os 6 prisioneiros, juntamente com o pastor, ficaram tristes por não ter encontrado Júric. Houve ali no acampamento uma grande festa batismal. E os irmãos louvaram a Deus por aquele acontecimento. E no tempo certo, na hora certa, eles voltaram para a prisão e Júric não foi batizado. Então, como os outros 6 prisioneiros retornaram ao presídio e Júric não compareceu, então houve um mandado de prisão para ele. E agora a polícia procurava por ele. Até que um certo dia ele foi encontrado, juntamente com seu irmão mais jovem, bêbado, após ter cometido um crime. Então ele foi levado à prisão. Mas o tempo passou e o pastor Mário ficou impressionado com a decisão de Júric. Teve tão perto de tomar a decisão, de fazer uma decisão correta e infelizmente fez uma má decisão. E o tempo passou. Após 20 anos, ele recebeu a notícia de que um ex-presidiário estava na cidade e precisava de um lugar para ficar. Foi então que foram até ele e pediu que a igreja pudesse ajudar aquele jovem. E o pastor Mário viu que aquele jovem conhecia muito bem sobre a Bíblia, mas tinha um profundo ressentimento contra Deus, tinha um sentimento de raiva. E à medida que o pastor conversava com ele, ele tentava mostrar a bondade de Deus. E o nome desse rapaz era Tomek. E então o pastor disse para ele: Tomek, Deus é muito bom. E ele disse: como Deus pode ser bom? Deus é muito bom para você que nasceu em uma família boa. Mas eu nasci, o meu pai era bandido, a minha família era completamente desestruturada. E a minha mãe era alcoólica e o meu irmão abusava de mim. Como posso dizer que Deus é bom? E então o pastor disse: olha, vou contar para você a história de um homem que teve a oportunidade de ter a vida transformada por Jesus, porém rejeitou. E quando o pastor Mário disse o nome desse homem, Júric, aquele rapaz olhou profundamente sério, assim com um semblante assustador ali para o pastor Mário, e ele disse: como pode isso? E o pastor Mário disse: do que você está falando? E Thomas disse: esse homem era o meu irmão, você está contando a minha história. E então ele disse: como? Sim, Júric era o meu irmão mais velho. E ele disse: seu irmão teve a oportunidade de mudar de vida, você também tem a oportunidade. Infelizmente seu irmão rejeitou, mas você pode aceitar. Queridos, Thomas ainda não foi levado ao batismo, mas continua estudando a Bíblia. E através da sua influência, muitas outras pessoas já foram batizadas. O pastor Marx diz que a história de Júric é impressionante. Como pode alguém ter a oportunidade de conhecer a salvação e então rejeitar? Essa história tem um conteúdo triste e ao mesmo tempo nos traz uma grande lição. Se recebemos a mensagem de Deus, a oportunidade de mudar de vida, nós temos que aceitá-la imediatamente. Que Deus nos abençoe, que possamos contribuir com as nossas ofertas para que outras pessoas sejam libertas do pecado. Amém. Obrigado, muito obrigado. Vê como é importante a gente compartilhar a palavra de Deus, colocar nossos recursos, nossos talentos, todo de nós para transmitir a mensagem. Nesse momento temos a Elisângela, que ela vai entoar um louvor de glórias a Deus. Bom dia para você aí de casa, que o Espírito Santo possa ser com você, com sua família, que o poder de Deus possa se manifestar na sua vida, no seu lar, neste dia de sábado, um dia feliz, um dia que Deus preparou para todos nós, que o Senhor Deus possa estar abençoando a mim e a você. Amém.
ti vou depender. És minha esperança e vida. Em ti seguro estou, em teu amor sem fim. Bom é saber que vais comigo. Tu és bem fiel, Senhor. Teu amor e bondade inunda o meu ser. Tu és bem fiel, Senhor. Tua graça e compaixão trazem vida e não tem fim. Jamais irei temer, pois sei que estás bem perto. Com tua forte mão me guias. Em ti seguro estou, em teu amor sem fim. Bom é saber que vais comigo. Tu és bem fiel, Senhor. Teu amor e bondade inunda o meu ser. Tu és bem fiel, Senhor. Tua graça e compaixão trazem vida e não tem fim. És meu forte Deus, teu amor fiel não muda. Teu nome tem poder. Por isso hoje celebramos. Tu és bem fiel, Senhor. Inunda o meu ser. Tu és bem fiel, Senhor. Tua graça e compaixão trazem vida e não tem fim. Tua graça e compaixão não tem fim. Só tu és Deus, tu és fiel. Amém? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Quão bom é quando nós cantamos ao nosso Senhor, quando estudamos a palavra de Deus, quando estamos conectados com o céu. E agora, bora fazer o repasso gostoso da lição da Escola Sabatina? Nesta manhã eu tenho dois convidados especiais. Eu quero convidar o primeiro, nosso irmão Paulo Barbosa. Paulo, dá um pulinho aqui. Isso, pode pegar ali. Tu vai ficar aqui nesse puff. E no nosso outro amigo aqui, vamos manter a distância social, né? Não precisa estar muito pertinho, não. Não precisa cumprimentar de mão, não, tá bom? Senão aquele cumprimento daquele líder, né? Ó. Não os cumprimenta de beijo também não, por enquanto. Então mantenha a distância social. Se você estiver na rua, usa máscara, é muito bom. Nosso seguinte convidado aqui, o irmão Cidalécio. Muito bom, Cidalécio. Seja bem-vindo, irmão Paulo. Que Deus abençoe. Nosso irmão Paulo é líder da igreja Cidade Nova. E nosso irmão Cidalécio também líder da igreja Shekinah.
Queridos, a gente fica muito feliz porque vocês estão nesta manhã compartilhando a palavra de Deus. Nós vamos fazer um breve repasso. Conta um pouquinho para nós, irmão Paulo, fala para nós sobre ti, sobre tua família, se tu é casado, é solteiro, tem filhos. Bem, bom dia para vocês que nos ouvem. Nós estamos aí numa situação atípica já há um bom tempo, frequentando a igreja bem reduzido, né? A igreja dos pequenos grupos. Nós nessa manhã de sábado estamos aí tendo o privilégio de poder participar desse momento da escola sabatina, agora online, né? Entrando aí na casa de cada adventista, de cada cidadão, de uma forma diferente. Bem, eu sou capixaba, estou aqui no estado do Pará há 30 anos, sou casado com a Janete, tenho 2 filhos, a Emily é a primogênita e o Anthony é o meu segundo filho. Muito bom, e a Janete está vendo agora, está assistindo você, manda um abraço. Bem, a Janete com certeza deve estar conectada aí, disse que estaria nos assistindo. E um bom sábado para ela, para o meu filho também, e a Emily que está em São Paulo. Muito bom. E aí, Cidalécio, conta para nós aí, se tu é solteiro, casado, viúvo, divorciado, como que é a história? Sou casado e quero seguir na eternidade. Amém. A minha esposa Luana Carvalho, que está em casa nos assistindo nesse momento, juntamente com a família, meu cunhado. E tenho 3 filhos, né? Uhum. Tenho 3 filhos. Sou casado e a tenho como a minha eterna namorada. Muito bom. Então, 3 filhos, né? Tu tem 2 filhos, né? Dois Olha, filhos. o Cidalécio resultou bem mais produtivo, né? Multiplicar, você ali tomou ao pé da letra, né? Passou a conta aí. Muito bom, queridos. Nós vamos começar a lição, o repasso da lição dessa semana, somente pelas Escrituras. Tem uma palavra que é do latim, sola Escritura. O que significa? Como que é? O que é mesmo a palavra de Deus para nós? Nós vamos dar um breve repasso. Paulo, o que é a Bíblia mesmo? Nós podemos começar usando a Bíblia para poder nos trazer esta resposta. Nós queremos utilizar aqui um texto que está em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que o apóstolo Paulo utilizou para dar uma explicação, né? E ele falou que a Bíblia é uma palavra viva e eficaz. Nesse verso a gente encontra aqui algumas palavras importantes. Paulo viveu ali no tempo do governo romano, presenciou as guerras, os utensílios que eram utilizados aí nesta guerra, e ele coloca aqui para chamar-nos a atenção do poder da palavra de Deus, ele usa uma espada de 2 gumes, cortas dos 2 lados. Eu queria ler aqui o texto na íntegra para a gente poder entender, que diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, nós vemos nesse texto Paulo colocando as Escrituras, a palavra de Deus, num ponto muito importante. E ele descreve aqui de maneira bem enfática, colocando palavras pesadas para dizer que a palavra de Deus tem essa capacidade de penetrar no interior da mente humana. Hoje a gente tem meios aí, né, vários meios utilizados por pessoas para tentar ler a mente humana, para saber o que está por trás daquele corpo que às vezes aparenta ser um bom cristão. E aqui Paulo diz que quem é apto para poder discernir esses pensamentos é a palavra de Deus. E ela tem a capacidade de aprofundar até o interior, até os mínimos detalhes de nossos pensamentos. Então Paulo nos traz aqui nessa manhã uma definição muito profunda do que a Bíblia deve ser na nossa vida. Nós podemos dizer que a palavra de Deus é a vontade de Deus. Isso que a palavra de Deus é a mensagem de Deus de uma forma que transpassa qualquer fronteira, né?
Temos visto durante a semana também sobre sola escritura. O que significa, Cidalêcio, sola escritura? Olha, é importante a gente esclarecer que, como é uma palavra para os brasileiros, né, tentar interpretá-la, sola não é a sola do sapato, né? A sola nesse sentido aí é de somente. Somente as Escrituras. Então a gente observa que somente as Escrituras podem interpretá-las, unificá-las, explicá-las. E se eu tivesse que usar uma figura de linguagem para ilustrar ou explicar esse processo de como interpretar as Escrituras, eu falaria sobre algo da nossa região. O projeto Belo Sun, por exemplo. O projeto Belo Sun é de uma empresa canadense que está na região do Xingu, tentando se tornar a maior mineradora ou exploradora de minérios do Brasil, se assim ela conseguir o seu objetivo. Mas essa Belo Sun, esse projeto na região, para ela chegar a esse objetivo de se tornar a maior exploradora de minério do país, ela necessita de alguns procedimentos. Por exemplo, tem que ter a licença ambiental, a licença de instalação, de construção, tem que ter a licença do IBAMA, SEMA, enfim. O que eu quero dizer com isso? Que passa-se por todos os processos de conhecimento da área, de uma preparação da área para chegar ao objetivo que é as pedras preciosas, o ouro, né? E assim nós devemos ter as Escrituras, porque se os garimpeiros fazem todo esse processo para chegar ao objetivo principal, que é o ouro e as pedras preciosas, nós, como cristãos, temos que analisar as Escrituras profundamente, estudar as profecias, estudar as histórias, as parábolas, como foi que realmente os milagres aconteceram, para a gente ter um conhecimento pleno e chegar ao objetivo que é a salvação, alcançarmos esse objetivo. Então, a sola escritura quer dizer somente a escritura. Nós, como adventistas do sétimo dia, temos somente a Bíblia como a fonte para a formação da nossa teologia. Mas como assim, nossa teologia? Quer dizer que os adventistas têm a teologia deles? Sim. E nós usamos somente a palavra de Deus para tirar nossos credos, nossas doutrinas, as crenças, porque tudo tem a ver, tudo parte, melhor dito, da palavra de Deus. Agora, quando nós focamos também somente na Escritura, nós conseguimos proteger a autoridade das Escrituras, porque nós vamos tirar uma interpretação, vamos tirar um ensino, um credo, uma crença, uma doutrina somente da palavra de Deus, e não coisa que vem de fora, senão da palavra de Deus. Paulo, qual é o contraste com a teologia católica romana, as teologias bíblicas, o princípio bíblico com a teologia católica? Nós vivemos um período da história em que a Bíblia foi tirada da população. E no lugar dela, do que somente as Escrituras dizia, nós encontramos agora sendo colocado algumas tradições, alguns credos, como sendo a vontade de Deus para o povo. E aí nós tivemos, durante esse período, alguns pontos que entraram em conflito muito aberto com o que somente a Bíblia dizia, que era o perdão mediante o pagamento, a indulgência. Coisa que não é bíblica. Coisa que não é bíblica, né? A adoração à imagem, a ídolos, que isso também não é bíblico. Então, quando nós adventistas dizemos que somente as Escrituras deve ser a nossa regra de fé e somente o que está contido nela deve ser obedecido pelas pessoas, nós estamos tirando toda e qualquer crença humana, todo qualquer complemento humano. Até tem a ver com pensamentos, costumes e tradições, né? Porque a Igreja Católica tem várias tradições, doutrinas que tem a ver
que tem o ponto de partida na tradição e não necessariamente na fundamento bíblico. Isso, nós temos aí, até hoje nós nos deparamos com essas situações, né? Pessoas que nós conhecemos que estão atreladas a alguma coisa que os seus pais disseram e vêm trazendo esse costume e vivem esse costume, e quando colocado diante do que a palavra de Deus diz, está em confronto direto. E aí então nós estamos naquela encruzilhada onde você tem que escolher o que a Bíblia diz a respeito daquele assunto, ou o que os meus pais, ou o que a minha igreja diz a respeito daquilo. Então nós como igreja, nós adventistas colocamos a Bíblia, então somente a Bíblia como a nossa regra de fé. E isso, nos anos 1500, falava-se de uma frase um pouquinho mais extensa. Nós temos visto agora sola fide, sola escritura. Eu acho que deu aqui um problema. Oi, pronto, eu vou te emprestar aquele. Nos anos 1500, estava falando que deu um probleminha. Não, deu um probleminha não. Deu uma frase um pouco mais complexa. Por exemplo, nós estamos falando hoje sobre sola escritura, né? Só que Martinho Lutero usava a frase sola fide, sola escritura. E dali que veio a reforma protestante. Por quê? Porque ele dizia somente a fé e somente a escritura. Quer dizer que se nós precisamos o perdão dos nossos pecados, a gente era perdoado, mas não pelo pago de indulgências. Não precisava, nós precisamos ter fé em Deus para não sermos perdoados. Então, na cabeça de Martinho Lutero vinha, mas como que nós estamos cobrando? Como que nosso sistema está mexendo para a gente ser perdoados? Ele disse, não, peraí, o que a Bíblia diz aqui para nós é sola fide, só a fé, e sola escritura, só as escrituras. Querido, os adventistas são conhecidos como o povo da Bíblia? Como que é isso? Conta para nós. Na verdade, os adventistas têm como norma, né, dominante das escrituras. O irmão colocou muito bem que acreditamos nas escrituras sagradas e temos ela como base. Então, realmente, de fato, os adventistas têm como o povo da Bíblia, na realidade, quando se coloca em prática os estudos através dos ensinamentos e após tirar todas as dúvidas, que daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão o irmão iniciou falando questão de conflitos, pequenos conflitos, mas depois de saná-los e interpretá-los, que a Bíblia por si só se interpreta, os adventistas se colocam assim como o povo da Bíblia. Vamos logo para esse ponto. Será que tem alguns conflitos ao interpretar a Bíblia? Será que a Bíblia tem algumas contradições? Na verdade, nós vivemos em uma sociedade de conflitos, né? Certamente o senhor já deve ter vivenciado, ou talvez esteja vivenciando algum conflito em casa, no trabalho, na vizinhança ou até mesmo na igreja. Mas nós temos que nos atentar como mediar esses conflitos. Como mediar esses conflitos. Hoje, no estado que estamos, e de pandemia, a questão do vírus, enfim, temos conflitos principalmente em supermercados e farmácias. Você vai lá, um preço que era uma coisa, absurdamente é outro. Então, há conflito. Mediar os conflitos e propor as soluções justas e equilibradas são desafios que só podem ser vencidos com muita sabedoria. E a Bíblia, a palavra de Deus nos orienta lá em Provérbios 2:6, por exemplo, que nós devemos pedir sabedoria a Deus para sanar os possíveis conflitos, porque muitas vezes não é um conflito, mas pela dúvida a gente acaba tornando aquele assunto um conflito. Certinho, muito bom. Paulo, por favor, explica para nós 1 Coríntios 4, 1 ao 6, sobre ultrapassar ou não a compreensão da palavra. Mais uma vez, nós temos que recorrer à Bíblia, né? Nós utilizamos já um texto de Hebreus e agora Coríntios. Vejo às vezes em alguns debates de pessoas que vão falar
a respeito da Bíblia e não utilizam a Bíblia. Eu assisti uma vez um debate num canal aí, num programa de cunho religioso, e essa pessoa queria falar sobre a Bíblia. Muito bem, o microfone deu uma falhada aqui. E essa pessoa queria falar a respeito da Bíblia, defender a sua tese, colocando-se, né, como alguém muito conhecedor da Bíblia, e não utilizava a Bíblia. Em nenhum momento ele pegou a Bíblia, leu algum texto da Bíblia. Do outro lado, a outra pessoa que estava palestrando com ele, a todo momento estava utilizando a Bíblia. Então, quando hoje nós estamos falando a respeito de Bíblia, nada melhor do que ler o que os escritores falaram a respeito da Bíblia. E aqui em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 a 6, olha o que Paulo diz. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Olha como é que Paulo coloca aqui a situação. Ele fala assim, olha, mais importa que aqueles que nos veem, olhem para nós e nos vejam como ministros de Deus, de Cristo, despenseiros dele, alguém que trabalha para ele e não para nós mesmos. Não são as nossas vontades, os nossos caprichos, as nossas interpretações, mas o que Deus espera de nós. E ele continua, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, daqueles que trabalham para Deus, é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel ao quê? Fiel ao seu dever como ministro. Hoje nós temos um número muito grande de igrejas que utilizam da Bíblia para fins pessoais, para angariar dinheiro, para distorcer a verdade. Fazendo, na verdade, uma apostasia, né? Trazendo uma apostasia. E aí é onde Deus pede para que cada um de nós tiremos as nossas próprias conclusões. Estudemos. Agora, ele continua. Todavia, a mim pouco se dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Ele tira o olhar da esfera humana, do julgamento, e fala assim, olha, o que mais me importa é como Deus considera o meu ministério. Estou eu sendo fiel para com Deus? Porque eu posso mentir aparentemente, dizer para as pessoas que eu sou um bom cristão. E aí naquele verso que nós lemos de Hebreus 4:12, a palavra de Deus, ela entra lá no fundo da alma da pessoa, né? Ela mergulha e vasculha os pensamentos da pessoa. E aqui Paulo está dizendo, olha, Deus tem essa capacidade de entrar na minha vida, de mexer com a minha vida, e Ele é que vai fazer esse julgamento da minha pessoa. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. E agora o verso 6, que foi a pergunta, né? Será que eu devo ultrapassar o que a palavra de Deus diz? Olha que ele fala, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isso, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. O Apolo foi um grande pregador também, contemporâneo do apóstolo Paulo. Pedro também foi um grande pregador, contemporâneo do apóstolo Paulo. Em outro texto, Paulo chegou num conflito, né, falamos de conflito aqui, em que as igrejas estavam dizendo, olha, eu gosto da pregação de Paulo, então eu sou do grupo de Paulo. Aí outro dizia assim, não, eu gosto da pregação de Pedro, então eu sou do grupo de Pedro. Aí outro dizia, não, eu gosto da pregação de Apolo, eu sou do grupo de Apolo. Aí Paulo disse assim, olha, não é assim que nós temos que entender a mensagem da Bíblia. Ele falou assim, olha,
Um planta, o outro rega, o outro colhe, mas tudo isso é feito para a glória de Deus. E aí ele colocou os três no cenário. Ele falou assim, olha, o Pedro planta, o Apolo rega, eu colho, ou se não, eu planto, o Apolo rega, o Pedro colhe. Ele estava querendo dizer que todos estavam envolvidos na pregação do Evangelho para um bem comum, né? E quando ele fala aqui que nada deve ser acrescentado à palavra de Deus, é algo que hoje a gente fica pensando, não tem alguma coisa, algum livro, algum meio que eu devo utilizar para trazer mais luz à palavra de Deus? Aí nós chegamos aqui num ponto bem importante, porque hoje nós temos a arqueologia, estuda, descobre coisas que validam aquilo que já está o quê? Revelado pela palavra de Deus. Então, quando eu utilizo essas revelações para trazer maior luz ao texto bíblico e entender numa amplitude maior, porque, vamos dizer o seguinte, onde nós estamos e quando foi a Bíblia escrita? Algumas situações lá colocadas, dentro de um contexto, de um cenário contemporâneo daquela época, talvez não seja o mais apropriado para ser colocado nos meus dias, aquele contexto. O cenário, Jesus utiliza parábola de ovelha. Hoje nós somos criadores de ovelhas? Não somos, né? Pessoas que criam ovelha, mas criamos gado. A gente não planta trigo, mas planta cacau. Será que o princípio envolvido ali naquela plantação não pode ser aplicado à criação de gado ou de cacau e contemporizar? Sim. Então nós podemos utilizar princípios utilizados ali naqueles textos e trazer aquela verdade para a nossa vida hoje. Mas muitas pessoas às vezes querem desviar, eu não crio ovelha, então não está falando comigo, eu não mexo com trigo, então não está falando comigo. Mas ali, Jesus estava utilizando um princípio verídico, uma verdade, que ele queria colocar naquele exemplo prático e vivido para aquelas pessoas. Então nós podemos hoje utilizar alguns meios para poder somar ao grande conhecimento da palavra de Deus, mas desde que isso não tire a verdade central da palavra de Deus. Muito bom, obrigado. O que nós podemos usar, por exemplo, para ajudar a compreender um pouco a palavra de Deus? Por exemplo, nós estudamos muito história. A história confirma o que tem acontecido na palavra de Deus. Nós podemos ter até estudos de arqueologia. A arqueologia ajuda a confirmar o que é a palavra de Deus. Só que a arqueologia e a história não falam a mais do que a própria Bíblia ensina, né? E de outro lado também, quando Paulo disse, olha, tenha cuidado de pensar a mais. Por exemplo, eu tenho ouvido uma vez a história, não sei se seja real, mas tem contado para mim. O pastor colega falava assim, eu conheci um homem que dizia que vai fundar a Igreja do Sangue Verde de Jesus. Falei, Igreja do Sangue Verde de Jesus? Mas, logicamente, você sabe que o sangue é vermelho, entendeu? Sangue vermelho. E se Jesus foi humano como nós, quando esteve neste mundo, também tinha sangue vermelho. Mas ele disse que, aquele homenzinho disse, não, eu vou fundar a Igreja do Sangue Verde de Jesus. Por quê? Porque Jesus deu a sua vida na cruz por nós no Calvário. Sim ou não? Sim. E o sangue de Jesus não é esperança? Sim. E a cor verde não é esperança? Sim. É por isso que eu vou colocar minha igreja de Igreja do Sangue Verde de Jesus, a Igreja da Esperança. Olha, não tem sentido, a Bíblia não fala disso, então a gente precisa ter cuidado com coisas que a Bíblia não ensina. Queridos, para nós encerrarmos nossa lição, nós podemos confirmar claramente a harmonia nas Escrituras, a Antigo Testamento, conhecido como Velho Testamento, e o Novo Testamento, e complementam um do outro. Eu conheço muitas pessoas que dizem, olha, nós acreditamos no Novo Testamento porque o Antigo Testamento, o Velho Testamento já era, já passou, foi cancelado, foi caduco. Cuidado com isso. Por quê? Porque um é complemento do outro. Agora, no tempo de Jesus, a Bíblia que Jesus lia era qual? Era o Antigo Testamento.
e disse toda a Escritura é inspirada por Deus. Está falando do Novo Testamento? Não, porque o Novo Testamento ainda não estava escrito, está falando do Antigo Testamento. Então tenha cuidado se você pensa que o Antigo Testamento foi cancelado, foi caducado, não presta mais, e somente o Novo. Cuidado com isso, porque o Novo é complemento do Velho, o Velho é complemento do Novo. Quer dizer, há uma unidade entre as Escrituras. Nenhuma ensina uma coisa e a outra ensina completamente diferente. Jesus mesmo reconheceu a unidade da Bíblia. Os apóstolos também reconheceram a unidade da Bíblia. Eu tinha perguntado, será que há contradições na Bíblia? Não, na Bíblia não há contradições. Há alguns erros gramaticais, lembrando que foram homens que escreveram a palavra de Deus. Há alguns erros em alguma cronologia, mas é muito fácil de resolver. Há alguns erros enquanto alguma numeração de pessoas. Um diz, olha, eram 100 pessoas, outro diz, não, eram 105 pessoas. Bom, erro em numeração, erro em alguma cronologia, mas é muito simples de resolver. O fato que haja um erro, isso não quer dizer, a Bíblia não é válida, não presta para mim porque tem um erro, porque aqui disse 100 e aqui disse 105. Não, a gente precisa ter muito cuidado, porque tudo aquilo é fácil de compreender. Agora, onde não há erro de jeito nenhum, são nos princípios bíblicos, nos princípios de vida. Então, não há erro. Então, você pode ficar tranquilo, porque a Bíblia é a Bíblia, é a palavra de Deus e o que Deus quer que você compreenda. É difícil compreender a Bíblia? Quem interpreta a Bíblia? A Bíblia é a sua própria intérprete. A Bíblia interpreta as Escrituras. As Escrituras interpretam as Escrituras. Agora, para compreender, nós precisamos ter um pouquinho de esforço, porque tem que ler. Não tem como colocar a Bíblia no teu travesseiro à noite e dizer, não, esta noite vou aprender a Bíblia toda. Não, você precisa ler, precisa estudar um pouquinho para compreender. Com relação à dificuldade, né, pastor? Às vezes a pessoa, não, é fácil de entender isso aí. Ou é difícil demais, eu não consigo entender, e aí a pessoa deixa de lado. Às vezes a gente fica exigindo demais de Deus, né? Não, Deus tem que revelar muito mastigadinho, muito fácil para mim. Mas tem quantos anos as pessoas dedicam ao estudo de uma determinada área? Eu estava comentando esse dia que no mundo natural, né, você olha às vezes pessoas que dedicam 20 anos da sua vida estudando como vivem as abelhas. E aí depois ele escreve um livro ali contando tudo a respeito das abelhas, ou um animal qualquer, que ele passa ali 10, 15 anos da vida dele dedicado ao estudo daquela espécie. E aí a pessoa quer fazer um estudo relâmpago de um texto bíblico e já quer sair PhD em Bíblia, né? Não é assim que funciona. Deus coloca, só um pouquinho, né? Deus coloca na sua palavra, eu costumo dizer o seguinte, Deus coloca as verdades principais para a nossa salvação de fácil acesso. E o que seria isso? Somente em Jesus Cristo. Você tem a salvação, Ele morreu por você. Se você acredita no sacrifício expiatório de Cristo e o recebe como seu Salvador, você alcançou a graça em Cristo Jesus. Dali para frente você começa, como é que esse Cristo que me salvou quer que eu viva? E aí ele começa a mergulhar na palavra de Deus e a descobrir que Deus tem para ele escolhas na área da saúde, como é que ele quer que ele coma, que ele beba, como é que Deus espera que ele se vista, como é que ele quer que ele converse, né? Então Deus tem ali um caminho marcado para cada setor da vida daquela pessoa. Muito bom. A Bíblia, para ser estudado algum tema dentro da Bíblia, nós não temos que ler apenas o que o apóstolo Paulo falou. Nós temos que saber também o que o Moisés falou a respeito daquele assunto. E quando Jesus estava ali no caminho de Emaús, conversando com aqueles discípulos, e eles sem entender por que o Cristo tinha morrido,
ele deu um puxãozinho de orelha. Ele falou assim: vocês não leram o que estava escrito a respeito do Messias? Onde? Na lei, nos profetas, nos salmos. Então Jesus fez ali uma referência à Bíblia existente, que era o Pentateuco, os escritos de Moisés, que era os escritos dos profetas, que era o escrito dos salmos. E falou assim: olha, vocês não leram? Porque se vocês houvessem lido o que de mim estava escrito, saberia que o Cristo deveria passar por tudo isso. Então vocês não seriam pegos de surpresa se tivessem estudado profundamente o que a Bíblia dizia a meu respeito. Só gostaria de complementar aqui por uma questão de dúvida, acredito que de alguém que esteja assistindo a gente nesse momento. Essas versões, elas não se contradizem, né? A Bíblia não se contradiz. Mesmo que nós colocarmos aqui como um grande exemplo os relatos da morte e ressurreição de Jesus. A história é contada lá de vários ângulos diferentes, mas com detalhes diferentes. Mas os relatos, eles não se contradizem. Na verdade, a quantidade de detalhes diferentes que cada pessoa registrou mostra como o processo foi muito complexo, caótico. Por exemplo, aqui, a pessoa estava na dúvida, né? Quem carregou a cruz? Foi Jesus ou se foi Simão? Porque em João 19:17 relata que Jesus saiu carregando a sua cruz. Mas se a gente for lá em Lucas 23:26, lá se completa a informação, indicando que depois um homem chamado Simão carregou a cruz durante parte da viagem. Só para vocês verem, né? A Bíblia por si só, ela se interpreta se complementa, né? Se complementa. Muito bom, queridos, nós estamos quase finalizando, finalmente, a última parte. Que dizia Ellen White sobre a sola escritura? Olha, Espera aí, rapidinho. Primeiro, quem é Ellen White? Nós, os adventistas do sétimo dia, temos Ellen White como uma profetisa do Senhor. Os escritos dela são muito importantes para nós. Nos ajudam a compreender as escrituras. Só que, espera aí, agora Cidalésio vai falar o que ela falava acerca do sola escritura. Nós adventistas, muitas vezes, nós inevitavelmente somos confrontados com a questão do que fazer com Ellen G. White, que também foi inspirada por Deus e serviu como mensageira do Senhor para seu povo remanescente. Mesmo uma leitura superficial dos escritos de Ellen White, a gente observa que ela mostra claramente que para ela a Bíblia era fundamental e central em todo o seu pensamento e teologia. Inclusive, ela repetidamente confirmou que a Bíblia é a autoridade superior, a norma e padrão supremos para toda doutrina. Aí tem algumas pessoas que dizem assim: mas Ellen White diz que os seus escritos podem substituir a Bíblia. Não, isso não é verdade. Na verdade, os escritos de Ellen White pode ser visto como uma luz menor para levar homens e mulheres à luz maior, que é Cristo. Então, ela nunca colocou os escritos dela acima da palavra de Deus. De forma alguma. A Bíblia é a Bíblia, a luz maior, nosso guia definitivo. Exatamente. Os escritos dela nos ajudam a compreender algumas questões, mas também não nos ensina ou quer direcionar acima da palavra de Deus. Pastor, tem um outro relato aqui citado por ela, muito importante também. Ela diz assim, quando vocês fizerem da Bíblia seu alimento, sua comida e sua bebida, quando fizerem de seus princípios os elementos de seu caráter, conhecerão melhor como receber conselho de Deus. Então hoje nós vemos alguns críticos que criticam a irmã Ellen White e criticam os adventistas de colocar, já ouvi alguns até dizerem, que
Ellen White é o Papa dos Adventistas, né? Ou falar que nós temos duas Bíblias, a Bíblia Sagrada e os livros da irmã Ellen White. Então você vê a própria autora dizendo o seguinte: olha, eu recomendo a Bíblia para vocês. Façam dela o seu alimento, a sua comida, a sua bebida. E quando vocês fizerem isso, vocês vão saber qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. E ela complementa dizendo bem o seguinte, ó: não repitam o que eu declarei. Isso aqui é pesado, afirmando bem assim: a irmã Ellen White falou isso, a irmã Ellen White falou aquilo. Ela está dizendo assim: ei, estude você mesmo a Bíblia, ore pedindo a Deus esclarecimento, e aí você terá a sua própria compreensão de qual é a vontade de Deus para a sua vida. E não precisava de testemunhos, né? Mas é isso, queridos. Foi tão bom estar com vocês nesta manhã. Que Deus abençoe, irmão Paulo, irmão Cidalécio. E vamos aí, você que está em casa, não esqueça de estudar a sua lição da escola sabatina, de dia a dia, porque isso nos ajuda a compreender mesmo a palavra de Deus. Tudo jóia, então? Queridos, nós queremos mandar aqui um oi. Eu tenho aqui o relatório do pessoal que está nos assistindo. Queremos mandar um oi lá para a igreja do quilômetro 14. Tem pessoas que estão nos acompanhando lá na transmissão, a irmã Jaqueline, o Cleiton, a família ali que estão ligadinhos, parabéns. Nossos irmãos do quilômetro 70 também estão ligados, a Priscila junto com a família, o Paulo lá do 70, parabéns, que Deus abençoe. Estamos recebendo também os seus pedidos de oração, tá bom? Temos os irmãos daqui da cidade, parabéns para os irmãos da Igreja Central de Brasil Novo, estão conectados também com este culto, os jovens, os GAs, algumas famílias junto com as crianças também estão conectados, parabéns, fique ligado aí na nossa programação, tá bem? Tem a Igreja do 40 que está ligado, quilômetro 40, a Cidade Nova, Cidade Alta, parabéns, o Shekinah, eles estão felizes vendo aqui o seu líder, seu ancião aqui participando também da escola sabatina. Isso é bom. Mas, queridos, você que está ali, você pode mandar seus pedidos de oração logo em breve. Nós temos agora uma música e logo nós temos um momento de oração. Então, mande aí seus pedidos de oração. Nós temos um amigo muito especial que está nos acompanhando também na transmissão. É um amigo pastor da Igreja Assembleia. Olha só que legal, a gente fica muito feliz. Continue conectado, que nós nesse momento vamos preparar a segunda parte, que é a pregação, o culto divino, tá bom? Queridos, que Deus te acompanhe. Nós podemos fazer uma oração para encerrar este espaço? Oramos então. Obrigado, Senhor, por este estudo da lição. Obrigado porque nós compreendemos que é somente a fé e somente as Escrituras. Muito obrigado porque o Senhor nos deixou este legado lindo, onde nós podemos compreender a sua vontade para a nossa vida. Abençoa cada um de nós para seguir estudando e compreendendo a sua vontade. Pedimos, nos acompanhe, em nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te acompanhe, querido. Nesse momento vamos louvar, vamos orar e vamos seguir ouvindo a palavra de Deus. Bom dia. Nós iremos louvar mais uma vez.
Queridos, agora chegamos a um momento muito especial, que é de apresentarmos diante de Deus os nossos pedidos de oração. E se você não mencionou o seu pedido de oração, eu sei que aí no seu íntimo você está clamando a Deus que Ele ouça e responda ao seu pedido. E eu convido você, se você puder, aí na sua casa, onde você estiver, para que possamos nos prostrar de joelho diante do nosso Deus para buscarmos a Ele nesse momento. Querido Pai do céu, obrigado pelo fato do Senhor nos amar tanto, nos cuidar e proteger de uma forma especial cada um de nós. Pai querido, existem algumas pessoas que nesse momento estão clamando ao Senhor pela cura dos seus enfermos, estão clamando pela restauração do seu lar, estão clamando, Senhor, para ter um trabalho, para ter uma vida que o Senhor sonhou para cada um de nós. E nesse momento, Senhor, eu sei que o Senhor está pronto, está ouvindo os nossos pedidos e as nossas súplicas. Sei também, Senhor, sem nenhuma dúvida, que o Senhor responderá da melhor maneira possível. Por isso, Pai querido, eu te agradeço por tudo, porque o que nós estamos colocando diante do teu altar, eu tenho certeza que já está sendo atendido, porque o Senhor sempre faz o que é melhor para nós. Eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Você está se perguntando provavelmente, mas e agora? Aonde vou colocar a minha oferta, meus dízimos? Você precisa separar, guarda, e durante a semana você pode levar na tesouraria da tua igreja, tá bom? Tem várias pessoas ligando para a gente, ligando para os irmãos, pastor, irmão, eu tenho meus dízimos, minhas ofertas separadas, o que eu faço? Você pode encaminhar para a tesouraria da nossa igreja, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua fidelidade, que Deus abençoe o trabalho, a tua família, e que seja prosperado segundo a tua confiança e esperança em Cristo Jesus. Amém? Nesse momento eu quero chamar aqui o Clailton, ele vai passar algumas informações. Nós em breve teremos a pregação de hoje. E após essa pregação, nós vamos convidar você para se ligar com Adventistas Oeste do Pará. Porque lembre que nós temos tido uma semana toda especial, a Semana Além da Crise, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Nós vamos fazer o encerramento dessa semana. Muitas pessoas decidindo por Jesus e tem sido uma bênção, né? Clailton, chega aqui perto, conta para nós que novidades ainda tem. Bom dia a todos que nos assistem. A partir de amanhã, nós teremos também transmissões dos cultos às 7h30 da noite. Nós estamos convidando você para assistir diretamente da página do Facebook, Adventistas Brasil Novo. Também nós temos outras redes sociais que nós transmite informações,
Nós temos o Instagram, que é Adventistas Brasil Novo, e também temos um canal no YouTube, Adventistas Brasil Novo. Lá você vai ver o logo da igreja, e toda semana nós colocamos conteúdo novo. E queremos que você compartilhe esses cultos, esses vídeos, essas transmissões com seus amigos, em grupo que vocês acompanhem, para que mais pessoas tenham a oportunidade de assistir. Lembrando, amanhã à noite, às 7h30, estaremos aguardando você novamente. Muito bom, obrigado pelo convite. Então, todos estamos ligados, convide, compartilhe e convide todo mundo a participar, tá bom? Deus te acompanhe. Nesse momento, eu quero convidar nosso irmão Rubens, que ele vai partilhar a palavra de Deus conosco. Primeiramente, quero cumprimentar todos os irmãos que nos assistem aqui do nosso Brasil Novo, e nos demais cidades que estão ao redor do Brasil. Hoje é um dia especial, o sábado. Por que o sábado é um dia especial? A Bíblia afirma, que Deus criou o sábado com um propósito especial, para que pudéssemos lembrar dele com mais intensidade, adorá-lo. E nesse momento atípico, nós temos que adorar a Deus de uma forma mais isolada, pequenas igrejas formadas nos lares. Mas isso não tira a qualidade da adoração. Você está na sua casa, você pode adorar a Deus e estarmos juntos, ligados através das redes sociais. Nós escolhemos um tema, que é bem propício para o momento que vivemos. Talvez você tenha se perguntado assim: nós estamos vivendo numa crise de saúde, numa crise econômica, e nós não sabemos quantas outras crises surgirão daqui para frente. E você faz a grande pergunta: por que, Senhor? Por quê? Você já se perguntou? Talvez você esteja vivendo numa cidade que a epidemia não tenha se alastrado tanto, mas pode ser que você esteja vivendo também em uma situação crítica em qual algum parente, algum amigo, algum ente querido esteja enfrentando essa dificuldade. Ou talvez você tenha até perdido entes queridos. E a pergunta que não quer calar é: por que, Senhor? Se Deus realmente é um Deus todo-poderoso, se Deus realmente é um Deus de amor, como a Bíblia afirma em São João 4:8, que diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor, se Deus é todo-poderoso, Ele simplesmente poderia, por amor aos seus filhos, exterminar esse mal, acabar com o mal. Mas não é simples assim, irmãos. Para nós entendermos a origem do mal, nós temos que voltar muitos anos atrás. A Bíblia, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, aquele que está nos acompanhando, se você quiser confirmar, lá no capítulo 12 de Apocalipse, lá fala, a partir do verso 7 até o 10, diz que houve peleja, houve guerra no céu. Miguel, que é o nome dado a Jesus, guerreou contra o dragão. E o dragão guerreou contra Miguel e seus anjos. Essa batalha se travada no céu, e o capítulo continua dizendo, a partir do verso 8, que o dragão foi derrotado e lançado por terra. Miguel venceu, Jesus venceu essa primeira batalha no céu. Só que essa batalha não acabou. Essa luta ainda continua, e ela se estendeu para a Terra, o nosso planeta Terra. A origem do mal, a raiz do mal não procede de Deus, mas sim de uma decisão de Satanás, de Lúcifer, um anjo criado perfeito, e se rebelou contra o seu Criador. Um terço do céu acreditou nas mentiras de Satanás. E nós, o cenário que nós vivemos hoje, o cenário do planeta Terra, é um cenário de conflito. Uma das respostas por que a origem do mal é porque Satanás fez uma escolha errada. Satanás usou a sua liberdade para duvidar de Deus. Aí alguém poderia perguntar assim:
Se o mal procede de Satanás, Deus era só exterminar Satanás. Deus não tem mais poder do que Satanás. Ele destruía Satanás, poria fim ao mal, e nós, como seres humanos, viveríamos felizes. Simples, né? Não parece simples? Uma situação fácil de se resolver? Mas não é bem simples assim, irmãos. Deus, na sua onisciência, sabia que se dele tivesse destruído Satanás, Lúcifer, no início, ainda existiria a dúvida: será que o mal realmente é mal? E já se passaram vários anos, várias gerações, e o mal está sendo provado que é mal, cada vez mais. Mas ainda existe na mente e no coração de pessoas que têm dúvida. Será que o mal realmente é mal? Eu sei que isso faz mal, mas é tão gostoso. Quantas pessoas já afirmam isso? Eu sei que muitas vezes isso é ruim, mas me dá prazer. Percebe que ainda existem pessoas que não estão conscientes, plenamente conscientes, que o mal destrói, que o mal traz sofrimento, que o mal realmente é mal? Essa dúvida, se fosse lá no início, muitos dos anjos, muitos dos seres criados, eles não teriam entendido a essência do mal. Deus, na sua onisciência, deixou que o mal prosperasse, que o mal mostrasse realmente que era mal, para que no futuro ele colocasse fim e esse mal não mais surgisse novamente. Dois sentimentos existiriam se Deus tivesse destruído. Os anjos que restaram no céu, que são 2/3, eles obedeceriam a Deus, mas eles teriam medo de Deus. Alguns talvez ficariam perguntando: você lembra de Lúcifer? Lúcifer era até uma pessoa bacana, e ele surgiu ideias diferentes do Criador, e o Criador logo cuidou em exterminar. Cuidado, não pense coisas diferentes, não cogite. E esse sentimento no céu seria um sentimento de medo. Deus não quer que os seus filhos o obedeçam por medo, por constrangimento. Deus é um Deus de amor. Quando a Bíblia afirma lá em João 4:8, Deus é amor. É diferente de Deus ter amor. O ser humano, ele tem o amor, o sentimento do amor. Mas Deus não, é a essência do amor. Na sua plenitude, Deus é amor. Às vezes você fica pensando, talvez seja fácil para você falar, você não tem nenhum ente querido internado, você não sepultou essa semana nenhum filho seu, você não está passando por sofrimento. É fácil você chegar e falar assim: Deus é amor, Deus é tudo alegria, porque na sua vida está sendo assim. Mas irmãos, apesar do sofrimento, Deus te ama. E Ele provou isso de diversas maneiras. Jesus nos advertiu lá na Bíblia, né? Ele disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está escrito no livro de João, capítulo 16, verso 33. Jesus já tinha nos advertido que nesse mundo de pecado nós passaríamos pelo sofrimento, passaríamos pela dor, passaríamos pela morte. Jesus não nos escondeu isso. Porém, ele disse: tende bom ânimo, permanecei firmes, eu venci. Às vezes você pode perguntar assim: mas Jesus morreu numa cruz. Geralmente quem vence é quem está vivo. Mas se você voltar e for ler, Jesus não permaneceu morto. A morte dele, a ressurreição, colocou fim ao pecado. O pecado não mais reinaria para sempre. A morte não mais reinaria para sempre. Após Jesus morrer e dizer está consumado, ele selou o destino de Satanás, do mal, e também o destino de todo aquele que nele crê. Você, irmão, que está nos assistindo, você acredita nas promessas de Jesus? O mal, ele não durará para sempre. A morte não durará para sempre. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse que poria fim ao sofrimento.
mas ainda existe um momento de angústia, de sofrimento, na qual nós devemos passar. Mas você ainda pode ficar pensando, mas por que o sofrimento? Eu não sou filho de Deus, eu não faço a vontade de Deus, eu não procuro ser obediente à sua palavra. Deus teria que me proteger. Eu já declarei, eu me batizei, eu frequento a igreja, eu não faço as coisas que o mundo oferece, eu não tenho práticas erradas. No conceito moral, eu sou uma boa pessoa. Será que eu não deveria ficar isento do sofrimento? Se você abrir a Bíblia no livro de Jó, logo no seu início, no capítulo 1, lá existe a história de um homem. E quem faz o elogio para esse homem foi o próprio Deus. Jó, no capítulo 1, verso 9, Deus diz assim: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Eu posso dizer com toda certeza que um elogio vindo de Deus é um elogio real, verdadeiro. Esse homem realmente era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Não foi Jó que falou isso dele, mas foi o próprio Deus. Mesmo esse homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, ele não foi isentado do sofrimento. Jó passou pelo sofrimento. E se você ler a história de Jó, você vai se comover, porque ele tinha uma vida próspera, ele tinha riqueza, ele tinha saúde, ele tinha filhos. E os seus filhos, todo dia ele orava, intercedia pelos seus filhos. E diz que a catástrofe começou a surgir. Ele perdeu seus bens rapidamente. Ele perdeu seus filhos rapidamente. E por último ele perde a sua saúde. Mas Deus não tinha que proteger os seus filhos, mas esse homem merecia ser protegido. Sim, esse homem merecia ser protegido. Mas por que não foi protegido? Será que se eu fosse protegido de todo o mal por obedecer a Deus, eu não obedeceria por legalismo? Eu vou servir a Deus, Deus me protege. Mas não é esse o motivo pelo qual nós devemos obedecer a Deus, amar a Deus ou servi-lo. Não é porque eu vou receber em troca proteção. Não é esse o motivo. O motivo é entender o amor de Deus. Mesmo os filhos amados de Deus, mesmo os homens íntegros, mesmo os homens fiéis a Deus, eles passaram por sofrimento. Jesus já nos advertia: no mundo tereis aflições. Talvez você esteja pensando assim, mas vale a pena ser cristão porque se o ímpio sofre, se as pessoas que fazem as coisas boas sofrem, então não vale a pena, todos têm o mesmo fim? Não. Jesus está com você em meio ao sofrimento. O Salmo 23 afirma isso: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu estou contigo. Jesus está com você no sofrimento. Quando você sofre, Jesus sofre, porque Deus já provou o seu amor por você. Então, por que, Senhor? Por que as pessoas têm que sepultar os seus entes queridos? Quando isso vai acabar? Quando o mal for provado que ele não presta, então sim, vai ter o fim do mal. A Bíblia, você que tem o livro nas suas mãos, se você quiser nos acompanhar, em Malaquias capítulo 4, verso 1, lá o profeta, ele afirma que o mal vai ser destruído, e diz assim que não restará raiz e nem ramos. Aí alguém pergunta assim, e lá no céu, quando tudo acabar, vai existir a possibilidade do mal se levantar outra vez? A Bíblia responde, no livro de Naum 1, verso 9, diz que o mal não se levantará uma segunda vez. Quando Jesus vier,
com os seus anjos na glória, quando o mal for exterminado por completo, não vai restar dúvida que o mal é mal. Não vai ter o sentimento de dúvida sobre a justiça de Deus. E nesse momento, o mal será exterminado por completo. O sofrimento terá fim. Mas às vezes pode estar demorando, você pensa assim, mas só quando Jesus voltar eu vou parar de sofrer? Infelizmente, a Bíblia não te garante que você vai ter nesse mundo só maravilha. Porque os seguidores de Jesus, quando a gente vê na Bíblia, muitos deles tiveram que padecer sofrimento, perderam as suas vidas. Muitos deles foram torturados e mortos. Mas Jesus afirmou que eles estavam com ele, mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade. Você, meu irmão, que enfrenta dificuldade, que enfrenta desafios, problema de saúde, problema financeiro, não existe outra pessoa que você possa se apegar. Jesus é o nosso única salvaguarda. É aquele que não pode falhar. Tenha certeza disso. Jesus vai pôr fim ao mal. Um dia ele vai pôr fim ao mal. Não vai restar dúvida, nem sombra de dúvida. Certa mulher, conversando com a outra, né? Ela falou a respeito de como ela entendia o amor de Deus. Aí ela diz assim: quando eu me tornei mãe, eu entendi como era o amor de Deus pelos seus filhos. Porque uma mãe, ela é capaz de tirar da sua boca para dar ao seu filho. Uma mãe faz tudo pelo seu filho. Um pai também faz tudo pelo seu filho, aquele pai que ama. E nós podemos concordar com isso, né? Você que é pai, você que é mãe, sabe que muitas vezes você fez os maiores esforços para que o seu filho tivesse um bem-estar. Aquela pessoa, né? Ela diz assim: eu compreendi a plenitude do amor de Deus quando eu perdi a minha filha, vítima de afogamento. Ficou um pouco confuso, né? Uma disse que entendeu o amor de Deus na sua plenitude quando se tornou mãe, e a outra disse quando perdeu a filha em óbito. E ela foi explicar, né? Ela disse assim: quando eu perdi a minha filha, eu percebi a falta. Ela não mais voltaria. O quarto dela vazio, os brinquedos dela, eu olhava e sabia que aquilo ali, ela não chegaria mais da escola quando era costume. Ela não viria me abraçar novamente. E aquilo ali trazia uma dor tremenda. E quando você olha para Jesus, lá na cruz, vê o sofrimento dele, você começa a entender o que aquela mãe quis dizer. Jesus havia perdido 1/3 dos anjos lá no céu. Anjos amados, que não mais retornariam ao céu. Jesus havia perdido quando Adão saiu do paraíso. Estava predestinado à morte. Jesus não resistiria perder novamente. Por isso que ele foi lá na cruz. A dor da perca é maior do que a dor da cruz. Jesus havia perdido 1/3 do céu. Jesus havia perdido o casal que ele tinha criado, a humanidade. E ele não permitiria perder você e eu novamente. A dor da perca é maior. Imagine você o que Jesus passou. Eu quero que você agora viaje comigo lá para os últimos momentos de Jesus. Jesus no Calvário, um pouco antes de Jesus, quando é beijado por Judas, quando é levado para o sumo sacerdote naquela noite. Depois ele é levado para Pilatos e ele fica para lá e para cá, sem comer, sendo humilhado, sem beber. Depois ele é julgado, ele é abandonado.
ele é amarrado em um poste, e o carrasco, né, com um chicote. Aquele chicote era de couro, na ponta dele tinha dentes de animais, pedaços de metais, que quando era lançado com toda a força do carrasco, esses pedaços, esses objetos entravam na carne, iam rasgando como se estivesse batendo um bife. Várias chicotadas. Depois foi colocado sobre o seu ombro, um pouco antes, né? Uma coroa de espinhos penetrou fortemente o seu couro cabeludo, causando-lhe muita dor, fazendo sangrar. O couro cabeludo sangra, dói. Colocado sobre o seu ombro um pesado madeiro, e alguém que já não tinha dormido à noite, alguém que já tinha sido chicoteado, começa a carregar em uma estrada íngreme para o Gólgota, chamado lugar da caveira. Ali ele começa, as suas pernas vão tremendo, porque não tem mais força. Ele é Deus, mas ele é humano. E a humanidade dele começa. Quando chega com maior dificuldade naquele lugar, é cravado-lhe pregos sobre as suas mãos, sobre os seus pés. O corpo fica esticado, os nervos, os músculos. E ele começa a ter dificuldade de respirar, porque o corpo comprime. E toda vez que ele se apoia nos pés para respirar, causa-lhe dor, né? Porque ele tem que se apoiar em cima de pregos cravados nos pés. Pense nessa cena. E toda vez que ele fala alguma palavra, as palavras que saem da boca dele são: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Pai meu, por que me desamparaste? Palavras de misericórdia para um ladrão, diz assim: te digo hoje, certamente estarás comigo no paraíso. E Jesus começa a sangrar. Jesus sente sede. Os seus músculos esticados, os seus nervos como cordas de violino. E aquilo causa dor, cãibras. E ele sente o peso da separação. Jesus, um pouco antes, diz assim: eu e o Pai somos um. João afirma: no princípio era o verbo estava com Deus. Deus estava com Jesus desde a eternidade. E nesse momento ele se sente só. Pai meu, por que me desamparaste? O que segurava Jesus naquela cruz não eram cordas, não eram pregos. Porque quando Jesus foi preso pelos soldados, naquela noite da traição, Pedro arranca uma espada e tenta defender Jesus. Aí Jesus afirma assim: Pedro, se eu quisesse, eu pediria ao Pai e ele mandaria vários anjos me proteger. Jesus é o mesmo que disse: apareça a luz, criou o universo, criou o mundo com a sua palavra, falou para Lázaro sair da sepultura. Esse era o mesmo Jesus que estava pendurado. Você acha que foi os pregos que seguravam Jesus naquele madeiro? Foram o medo dos soldados, as lanças ali ao seu redor? Não. Não foram isso que... Era o amor que ele sentia por mim, por você. Isso fez com que ele segurasse, se prendesse àquele madeiro, resistisse da dor e o sofrimento, porque a dor da perca é maior do que a dor da cruz. Ele não imaginava passar a eternidade sem mim, sem você, sem a humanidade do seu lado. Ele não queria que mais um terço dos anjos não voltassem mais para o céu. Ele não queria que Adão virasse as costas e saísse do Éden para morrer. Ele queria que eu e você, através do sacrifício dele, pudéssemos ser resgatados. Por isso que eu e você hoje, apesar do sofrimento que passamos, apesar da dor que passamos, apesar dos momentos difíceis, nós não devemos duvidar desse amor. Porque esse amor foi provado
de várias formas. Esse amor é verdadeiro. E foi por esse amor que eu e você temos a oportunidade da salvação. Que eu e você possamos crer nesse amor, confiar nesse amor. E apesar do sofrimento, nunca duvide do amor de Jesus por você. Deus te ama e Deus quer te salvar. Esse momento de sofrimento vai passar. E Ele vai te levar para morar a eternidade. Lá no livro de Apocalipse 21, João, ele diz: vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra já passaram. No verso 4 diz que Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. A morte já não vai existir, o sofrimento. Tudo que te faz sofrer vai acabar. Tudo vai se tornar novo. As coisas velhas são passadas. Quem prometeu isso não foi um político, foi o próprio Jesus, aquele que não falha. Confie nessas promessas. E meio ao sofrimento, se apegue a Jesus. Porque a única coisa que você tem de certeza é as promessas. É o amor de Jesus por você. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te confortar nessa manhã. E que o Deus que estava com Jesus possa permanecer com você. Feche seus olhos e vamos orar e agradecer a Deus por ter feito e continua fazendo tudo pela nossa salvação. Querido e bom Deus, sabemos que é difícil enxergar o amor em meio ao sofrimento. Senhor, abre os nossos olhos, apesar do sofrimento, apesar da dor, que possamos enxergar o Teu amor. Senhor, cuide de cada pessoa que está passando por dificuldades, aflições, que a sua fé está sendo provada. Que o Senhor possa, Senhor, se tornar vivo e eficaz. Que nós possamos segurar firme em Tuas mãos e atravessar, Senhor, o mar das dificuldades, o sofrimento. Que as Tuas promessas sejam reais na nossa vida. Sabemos que brevemente isto tudo vai passar e tudo vai se tornar novo. O Senhor brevemente vai aparecer nas nuvens do céu e dizer: basta, acabou. Que essa possa ser a bendita esperança que mova o nosso coração, que renove a nossa fé cada dia. É bênçãos que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, né? Todos tenham um feliz sábado e que Deus possa abençoar cada lar, cada família. Amém. Muito obrigado, irmão Rubens, pela bela mensagem, uma mensagem inspirada. Eu tenho até recebido aqui agora uma reclamação. Eu vou ler para vocês. O pastor manda abraços, por favor, aqui no quilômetro 50. Estamos participando também do culto. Então, tá bom. Abraço para você do quilômetro 50 e continuem participando. Queridos, nós estamos encerrando nesse momento nossa jornada deste sábado aqui na nossa transmissão local. E eu quero convidar você a participar agora. Se ligue com Adventistas Oeste do Pará, que nós temos o encerramento da semana além da crise. E se prepare, porque daqui a uma semana teremos mais umas novas transmissões de semana de oração. Então fique ligado, tá bom? Um abraço para você que é membro da Igreja Central de Brasil Novo, para você que é da Cidade Nova, da Cidade Alta, do Shekinah, Semente de Esperança, das nossas igrejas dos Travessões, um forte abraço para você. Que Deus te abençoe, tenha bom sábado. Não esqueça, se liguem Adventistas Oeste do Pará e às 11 horas em Adventistas Brasil, tá bom? Que Deus abençoe, um abraço à distância, que Deus te acompanhe.